Você que está querendo comprar um imóvel, eu tenho aqui uma situação que é muito corriqueira, um assunto que vai te ajudar muito, que é um imóvel com inquilino. E para resolver essa questão e tirar 100% das suas dúvidas, eu trouxe aqui a Priscila Pesotti, que ela é advogada da área de direito imobiliário e sócia também do Pesotti Advocacia. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Rodolfo? É um prazer estar aqui, poder esclarecer alguns pontos para que aquele locador possa se assegurar numa compra e venda e o terceiro adquirente. E mesmo que você não esteja nessa situação, você pode conhecer alguém que esteja passando por isso e pode ajudar esse seu amigo ou parente. Por isso é muito importante você ficar aqui com a gente, porque vai ser um conteúdo muito importante. Isso que a Priscila falou, tanto você que está querendo comprar um imóvel ou algum amigo seu que tenha um inquilino lá dentro. Então a gente vai tirar todas as dúvidas, começando já com uma primeira perguntinha aqui que eu separei para a Priscila, que é a seguinte, ó: existe uma forma prescrita em lei para o locador dar ciência do interesse da venda desse imóvel? Nós estamos falando hoje aqui sobre o direito de preferência previsto na Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91. E lá você vai encontrar tudo que a gente vai falar aqui nos artigos 27 a 34. Tá bem claro lá, Rodolfo? Existe sim uma forma para notificar o locatário para exercer esse direito de preferência. Essa notificação pode ser por meio judicial, extrajudicial ou qualquer comunicação que seja feita de forma inequívoca. Então você precisa de alguma documentação que comprove o recebimento pelo locatário daquela comunicação. Entendi bem. Então tem uma pessoa lá dentro, estou de olho naquele imóvel. Isso às vezes assusta o comprador, mas eu preciso comunicar para essa pessoa e ter alguma comprovação que ela recebeu esse comunicado dizendo que eu quero comprar esse imóvel. É mais ou menos isso. Exatamente. O locador ele vai comunicar a intenção de venda. Entendi. Tá bem. Então vamos para uma segunda perguntinha aqui muito importante para você que está passando por uma situação como essa, hein? Como deve ser essa comunicação? Ela precisa ter quais informações? Então, essa comunicação ela tem que prever as condições integrais do negócio, e, em especial, forma de pagamento, o preço, a existência de eventuais gravames, ônus reais no imóvel e também prever o local e o horário para análise dessa documentação. Se essa notificação, se essa comunicação não prevê todas essas condições do negócio, ela não é regular e daí não começa a contar o prazo decadencial para o locatário exercer o direito de preferência. Então fica ligada nisso. E fugindo um pouquinho do script aqui, mas você me falou isso, me fez pensar algumas coisas. Qual seria esse prazo? Então eu tenho que comunicar lá o inquilino que está ali dentro, mas qual é o prazo do start? O start é quando ele recebe a comunicação comprovada e aí dali em diante começa a contar um prazo. Exatamente. No momento que ele recebe a notificação, começa a correr o prazo de 30 dias. Porém, se essa notificação não atender, os ditames da lei, ou seja, prever as condições do negócio, esse prazo não vai estar fluindo. Olha só que importante, hein, pessoal? Você tem que fazer uma comunicação certinha, seguindo um padrão, um script, e enviar essa comunicação e contar o prazo. Isso é muito importante porque uma compra imobiliária ela é importante, né? Ela envolve valores mais altos, então você não pode ser muito displicente em gastar, sei lá, 300, 500, 1 milhão de reais. Então, olhar esses atributos é muito importante para você não comprar um problema, né? Ou achar que comprar uma coisa e não tá valendo e depois voltar. Tem essas peculiaridades. Com certeza, Rodolfo. Na verdade, para aquele que está querendo adquirir esse imóvel, é importante ele pedir ao locador que apresente uma carta de anuência do locatário, que ele não tem interesse na compra do imóvel. Com isso, o adquirente está resguardado. Pensei em outra coisa aqui também. O direito de preferência ele é exercido, ele é para o inquilino que está dentro. No entanto, com relação a preço, né? Eu estou pensando agora no lado, eu tenho um imóvel e está um inquilino. Eu quero vender esse imóvel por 500 mil reais. E aí o inquilino quer pagar 490, mas eu externamente tenho um que quer pagar 500. Como funciona o direito de preferência nessas situações? Essa sua pergunta é super importante, Rodolfo, porque na verdade o exercício do direito de preferência, quando ele é externado, ele tem que ser externado no que tange a proposta integral feita pelo locador. Então, ele, na verdade, se ele externar um valor diverso,
pode correr o risco de ter caducado o direito de preferência dele, porque a lei é bem categórica nesse sentido. Ele tem o direito de exercer a preferência em 30 dias sobre o valor integral proposto pelo proprietário. Mas nada obsta, obviamente, de que ele faça uma contraproposta. Agora, uma coisa que me veio em mente aqui também, fugindo um pouquinho de clipe, depois eu volto para a pergunta 3, mas é o que acontece em muitos contratos de locação. Por exemplo, a pessoa faz um contrato de 30 meses e aí acaba o prazo dos 30 meses e fica meio que uma coisa de boca, de olho, fio do bigode, não sei como é que funciona exatamente, mas passou o prazo. Entra num prazo indeterminado pela lei, é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é quando entra nessa situação que não está escrita certinha ali, um prazo vigente da locação, como é que funciona esse direito de preferência? Essa pessoa é meio que oculta, o comprador não sabe que ela existe? Então, Rodolfo, o contrato de locação, ele pode ser feito por prazo determinado ou indeterminado. Muitas pessoas ficam com dúvida, terminou o prazo do meu contrato, e aí, como fica a minha situação? O contrato passa a viger por prazo indeterminado. As regras que vão ser dispostas são aquelas do contrato que você firmou, o instrumento físico. E, obviamente, que o direito de preferência persiste, mesmo quando o contrato está vigorando por prazo indeterminado. Uma outra coisa que me veio em mente aqui também é que muitos desses contratos de locação eles não são averbados, né? Às vezes você quer comprar um imóvel, você tira uma onda de reais para olhar o que tem nele e não tem lá constando nada de que tem um inquilino. Eu queria saber quais as complicações dentro desse tema do direito de preferência. Então, Rodolfo, o direito de preferência, ele decorre da lei e, independentemente de estar ou não averbado na matrícula do imóvel, o inquilino tem direito de prioridade de aquisição desse patrimônio. A grande questão aí, Rodolfo, que é uma importância, é que quando o imóvel o contrato de locação não está averbado na matrícula do imóvel, o adquirente ele não tem obrigação de manter aquela locação e muito menos esse locatário preterido no direito de preferência não vai ter direito a entrar com a ação de adjudicação compulsória. No máximo, ele vai poder entrar com a ação em razão de perdas e danos. Então, ainda assim, nesse tema do contrato de locação está averbado ou não está averbado, eu queria entender melhor quando o contrato está averbado, né? Lá no começo do vídeo, se você voltar aí, você vai lembrar direitinho, que a gente falou de um certo rito para poder fazer essa compra não tendo mais um inquilino lá dentro. Vamos pegar um caso aqui que eu criei veio na mente. Se o contrato tiver averbado uma locação até 2025, eu seguindo esse rito como comprador lá de fazer todo esse passo a passo, procedimento, eu consigo entrar no imóvel e ter essa compra imediata ou tenho que seguir a averbação lá, como é que está até 2025? Essa pergunta é muito boa e pertinente, e principalmente para quem está adquirindo imóvel e pensa em residir, é importante a primeira coisa tirar a certidão de ônus reais e averiguar se de fato tem a averbação desse contrato na matrícula do imóvel. Se houver essa averbação, você precisa analisar se há uma cláusula de vigência em caso de alienação do imóvel. Se tiver esses dois requisitos sendo observados, há essa cláusula de vigência e o contrato está averbado, de fato você não vai poder denunciar o contrato antes de transcorrido o prazo de vigência. Então, esse é um dos cuidados que deve ter. Agora, caso não esteja averbado, aí sim, o adquirente de boa-fé, ele vai notificar, a contar da data da averbação da compra e venda no registro de imóveis, vai notificar o locatário para desocupação do imóvel em 90 dias. Então, olha só, gente, a gente separou um conteúdo bem rico, bem importante para você. Várias questões aqui que a Priscila trouxe programadas e que me veio surgindo em mente, para você ver como é importante você saber tudo isso para você comprar um imóvel com um inquilino lá dentro, né? Parecia ser uma coisa boba, uma coisa assim, que a gente viu que tem que tomar diversos cuidados, principalmente tem que entender tudo isso para você saber qual risco você está correndo ou não numa situação dessas, tá bem? E eu quero convidar você para continuar assistindo o nosso canal, os nossos vídeos aqui, porque ainda tem muito mais conteúdo com a Priscila, é muito assunto dentro desse tema. Então, continua aqui acompanhando os nossos vídeos, segue o nosso canal, porque o beneficiado vai ser você.